Boa noite, meu povo! Bem-vindos à nossa primeira Quarta Pro de 2024. Feliz ano novo aí para todo mundo, para quem tá chegando agora. E nesse primeiro papo do ano, a gente vai conversar sobre planejamento, sobre como organizar as ações de vocês, as ações de marketing e vendas, para que vocês tenham melhores resultados, para que vocês tenham mais produtividade ao longo do ano. Separei aqui algumas orientações bem específicas para que vocês possam aplicar no negócio de vocês. E como sempre, quem está aqui ao vivo tem a oportunidade, a possibilidade de tirar suas dúvidas comigo, de entender o que vai funcionar melhor para sua área, falar de alguma particularidade, falar de algum desafio. Então, quem tá chegando aí, me dá um okzinho, se som tá bom, se imagem tá boa. Boa noite, Lilian, tudo bem? Feliz ano novo. Bem-vinda aí para mais uma temporada das nossas Quartas Pro. Vou pegar aqui o meu caderno, que eu fiz as anotações para não esquecer de nenhum detalhezinho para passar para vocês. E, como eu disse, na medida que eu for apresentando as ações, vocês fiquem à vontade, tá? Então, a gente vai conversar. Deixa eu até colocar aqui o tema da nossa live para quem chegar depois saber do que a gente está falando. Senão o povo chega no meio, fica perdido. Deixa eu colocar aqui, como organizar as ações de marketing e vendas. Bom, todo mundo que tá aqui, acredito que entenda a importância da gente ter um bom planejamento, da gente organizar as nossas ações. Eu fiz um aulão na segunda-feira falando de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada sobre isso, Toda vez que a gente monta um plano de marketing e vendas, a gente tem muitos ganhos. A gente consegue trabalhar com mais antecipação, a gente consegue ser mais assertivo e, consequentemente, a gente consegue ter mais resultados. Porque quando você não planeja essas ações, você acaba perdendo muitas oportunidades ou tomando decisões muito em cima da hora, e acabam atrapalhando também o teu dia a dia. Já é desafiador pra caramba para quem é profissional liberal, para quem trabalha sozinho, trabalha sem equipe, conseguir tocar essas ações de marketing e vendas. E se a gente não tiver o mínimo de organização, fica ainda mais complicado. E quando eu falo sobre a gente montar um planejamento, eu não tô falando de um planejamento mega teórico, sabe aquelas ideias que a gente tem assim de plano estratégico, que é um calhamaço desse tamanho de coisas inúteis que a gente não vai usar. Eu falo de coisas práticas que vão ajudar na vida de vocês. Então, por onde que a gente começa, O que a gente tem que fazer primeiro? Qual é a primeira ação que vocês precisam ter? A primeira ação é ter entendimento de qual é o objetivo de vocês. Esse é a primeira coisa que você tem que pensar. Então, assim, hoje o meu objetivo, ele é o quê? Parem e olhem para a realidade de vocês. Você precisa hoje de mais clientes para conseguir atingir suas metas, ou você precisa aumentar o teu lucro. Aumentar o teu lucro no sentido de vender produtos de maior valor, vender serviços de maior valor, achar estratégias que deem mais rentabilidade. Ou a tua questão tá voltada, não, realmente, eu tô com pouquíssimos clientes, eu tô com ociosidade, eu realmente preciso atrair pessoas novas, eu preciso gerar novas vendas. Essa é uma decisão extremamente importante porque impacta diretamente nas próximas etapas, nas ações que vocês vão fazer. E é óbvio que você também pode ter os dois objetivos. Você também pode ter o objetivo do tipo assim, cara, eu preciso atrair mais clientes, mas eu tenho uma base mínima aqui e eu posso começar aumentando o meu faturamento, procurando vender serviços de mais lucratividade, aumentar a minha margem. Então, comecem olhando e entendendo qual é o teu momento, qual é o momento do teu negócio, porque isso vai ditar também a priorização das tuas ações. Então, vamos supor que é uma pessoa que está começando agora, ou você é uma pessoa que está com muita ociosidade na agenda, Você tem espaço para muitos novos clientes. Você vai botar a tua energia primeiro em buscar clientes novos. Aí as tuas ações vão ter que ser voltadas para isso. Então, todo planejamento de marketing que a gente faz, a gente começa entendendo em que momento a gente está e qual vai ser o nosso objetivo. A partir do entendimento desse momento, qual é o próximo passo?
E o próximo passo resolve, assim, acho que 80% dos problemas de vocês. O próximo passo é entender e escolher qual estratégia vocês vão utilizar. É fundamental que a gente tenha uma estratégia com início, meio e fim. E que essa estratégia seja adequada para o nosso serviço, para o nosso momento e para o nosso perfil. Porque se você não tem entendimento e você não escolhe uma estratégia de marketing, você vai perder muito tempo e gastar muita energia fazendo muitas ações aleatórias. Então, depois de entender o momento que você está, entender quais são os seus principais objetivos, você parte para a escolha da estratégia. Então, você vai trabalhar com uma estratégia o quê? De oferta direta? Você vai trabalhar com uma estratégia de oferta semanal? Ou oferta diária, ou oferta mensal, para a tua situação, para o teu tipo de negócio. Você precisa, de repente, fazer uma aula ao vivo, ou uma live, ou precisa fazer uma imersão, ou não, você consegue resolver só trabalhando com posts e stories. Qual é a estratégia que você vai usar? Qual é a estratégia que você vai adotar? Porque a partir da definição da estratégia, a gente começa a encaixar dentro dessa estratégia completa quais são as ações que eu vou fazer visando o quê? As 3 etapas do processo de vendas. Que ações eu vou fazer para que novas pessoas me conheçam? Que ações eu vou fazer para conquistar a confiança de quem já me acompanha? E que ações eu vou fazer para vender? Essa clareza, essa definição é que permite que você organize a tua rotina. Por exemplo, na aula de segunda eu falei muito sobre isso, né? No ano passado eu tinha essa live toda quarta-feira e eu decidi manter essa live toda quarta-feira como parte das minhas ações. Eu faço uma aula toda segunda-feira e eu decidi manter a aula de segunda-feira e eu escolhi complementar a minha estratégia esse ano com stories. Quem me acompanha aqui sabe que eu faço muito pouco stories, que eu prefiro tirar 1 hora aqui na quarta-feira para conversar com vocês, 1 hora na segunda-feira para trazer um conteúdo mais denso que vocês consigam implementar, e eu faço poucos stories. E eu decidi esse ano ampliar a minha estratégia fazendo mais stories. Vocês precisam começar fazendo tudo isso? Não. Quando eu comecei, eu só fazia aula na segunda-feira. Depois eu complementei com essa live de quarta. E agora eu vou começar a complementar com os stories. Então, a questão é, o que é mais viável para você começar hoje e manter o compromisso de continuar fazendo? Qual ação você vai fazer? Outra questão que eu não fiz o ano passado e que eu resolvi mudar e complementar esse ano. No ano passado, eu basicamente fiz 2 imersões em sábados, acho que foi 2, tô tentando lembrar que foram 2 ou 3, mas foram 2 imersões de venda ao longo do ano. O que eu decidi esse ano? Que não vai mais ser esse modelo. Para vender, eu não vou mais fazer imersão. Para vender, eu vou trabalhar aqui com a live de quarta, vou fazer ação de relacionamento, vou fazer oferta no final de toda a live de quarta, e eu decidi esse ano mudar para a estratégia de funil de vendas. Então eu vou criar funis de vendas com aulas gravadas. Eu saí fazendo tudo numa cacetada só? Não. Quando eu comecei, eu escolhi as primeiras ações, botei foco nisso, fui refinando, fui ajustando, fui adequando e depois eu ampliei. Então, qual estratégia você vai usar? Que ações você vai fazer? A Lilian colocou aqui, posts e stories. Posts e stories, daí, assim, os stories eles funcionam muito bem para relacionamento e funcionam bem também para oferta. Dentro dos posts no feed, o que é importante levar em consideração, Lilian? Tu tem que pensar em posts para atrair novos clientes. Além dos posts para atrair novos clientes, você pode pensar em, de repente, fazer posts e reels, ou só reels, ou só posts. Você vai impulsionar isso, né? Porque a gente precisa pensar em ações para atrair novos clientes. Então, qual é a tua estratégia? E dentro da tua estratégia, quais são as ações para atrair público novo, para conquistar confiança e para vender?
Quem aqui de vocês tem essa clareza e tem essa definição? Né? Se você vai montar um plano de marketing, primeiro passo é definir o objetivo. Segundo passo é definir a estratégia. E eu sempre reforço com vocês de que, para começar, o melhor caminho, o melhor modelo que funciona para basicamente todo mundo é o modelo de oferta direta. Ele é mais simples de ser implementado, ele não precisa de ferramenta, né? Você consegue rodar com tranquilidade, te permite testar ofertas por diferentes ângulos, te permite avaliar qual tipo de oferta funciona melhor com o teu público ou não, te permite rodar sem grandes investimentos. Então, mas você precisa ter a clareza dos momentos que você vai ter nessa oferta direta. Você precisa ter a clareza das 3 etapas que você vai realizar dentro da tua estratégia. Todo mundo aqui já sabe qual é a estratégia que vai usar ao longo de 2024? Ou vai entrar mais um ano aí fazendo as ações conforme as coisas forem acontecendo? Porque é muito comum, né? Você vai falar, vi lá uma ideia nova, vou mudar para aquela ideia nova. Vi alguém fazendo não sei o que funciona super bem. Isso te faz gastar uma energia desgraçada e faz com que você não fique bom em nada. Em nada, tá? Então, meu objetivo, definição da estratégia. Depois de eu definir a estratégia, eu preciso definir as minhas metas. É muito importante que a gente tenha meta, a primeira meta, óbvio, é a meta de faturamento. E aqui você precisa ter a meta de faturamento anual. E a minha orientação é sempre, divida essa meta por mês. Como essa meta se comporta ao longo do ano, para cada mês. Porque o que acontece? Normalmente as pessoas fazem uma conta reta, né? Eu quero faturar... Eu vou botar números redondos para facilitar a conta, mas as pessoas colocam assim, eu quero faturar 120 mil. Aí você vai lá e divide os 120 mil por 12 e dá 10 mil por mês, né? E você vai trabalhar com uns 10 mil por mês. Mas você não avalia que dentro da tua área pode ter uma sazonalidade. Daqui a pouco tem um mês que a demanda é muito baixa e você vai te frustrar demais. Tem meses que você tem muito mais oportunidades de venda e talvez você não explore elas o suficiente. Então, quando a gente divide a nossa meta, é importante a gente olhar essa lógica ao longo dos meses. Um outro ponto importante também, que eu sou muito contra uma meta muito linear, é que quando inicia o ano, você pode estar com uma estrutura, uma capacidade produtiva, uma força de vendas. E aí a tua meta ser 10 mil talvez seja uma meta muito alta, muito desafiadora. Talvez fosse mais coerente uma meta de 3 mil, de 4 mil. Então você também deve olhar e pensar nessa meta crescente e te colocando pequenos desafios mês a mês. Isso faz com que o quê? Tuas ações fiquem mais coerentes com a tua realidade, com o teu momento e que você vá atingindo essa meta e vá se sentindo cada vez mais capaz, mais impulsionado a conseguir cumprir aquilo. Do que eu simplesmente, hoje eu faturo R$1.000 por mês e a minha meta é faturar 10 mil. Assim, sem estrutura, sem ação nenhuma. Né? Muitas vezes, quando você faz essa mudança de 1.000 para 10 mil, você não consegue nem planejar as ações, nem quantificar quantas vendas você tem que fazer. Nem tem investimento para isso. E daí não dá certo no primeiro mês, não dá certo no segundo mês, não dá certo no terceiro e você vai desanimando e você não vai atingir meta nenhuma. Então, definir metas coerentes com a realidade do mês e definir metas coerentes com a tua realidade hoje, colocando desafios crescentes mês a mês, te ajudam a se manter firme e te dão clareza de que tipo de ação você pode fazer. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Vamos supor que hoje você fatura R$1.000 por mês com 2 clientes. R$1.000 por mês você tem 2 clientes. E aí você diz assim, eu quero dobrar minha meta para R$2.000. Você tem clareza de que você vai precisar de mais 2 clientes. E aí você consegue pensar, ok, dentro da minha realidade hoje, quais são as ações práticas que eu posso fazer, que eu posso implementar
para conquistar esses outros 2 clientes. Agora, se a minha meta é sair de 1.000 para 10.000, eu tenho que conquistar 8 novos clientes. Muitas vezes eu não tenho nem tempo e nem recurso para isso. Vocês conseguem entender a importância dessa definição de meta? Porque a meta não é só para a gente estar correndo atrás do faturamento, mas a meta é para a gente dividir pelo valor daquilo que a gente vende para começar a entender. Caraca, eu botei essa meta, mas eu tenho só essa carga horária disponível. Então é impossível eu chegar nessa meta porque eu não tenho carga horária. Ou eu faço o quê? Ou eu mudo de serviço, coloco um serviço de maior valor para conseguir atingir, ou daqui a pouco eu vou ter que terceirizar algumas atividades para ter mais tempo disponível. Então, quando a gente traça a meta de faturamento, é para poder fazer essas análises, esse entendimento de volume necessário para chegar lá, se isso é coerente com a minha realidade ou não, e que ações práticas eu consigo fazer para chegar lá. Me digam aqui se está fazendo sentido e se está ficando claro para vocês essa questão da definição das metas. Então, meu objetivo no momento, meu principal objetivo, minha estratégia, minha definição de metas. E minha definição de metas de maneira correta. Depois que eu defino as metas, eu junto com essa análise de quantidade de horas, eu começo a olhar para o meu portfólio e mapear quais serviços eu vou dar foco. Então, assim, vamos supor que eu tenha só um serviço. Ok, eu vou trabalhar só com a venda desse serviço. Mas existe algum outro serviço que eu posso lançar este ano para o meu público? Existe algo que eu estou pensando e que faz sentido eu incluir no meu portfólio? Essa é uma análise que você tem que fazer. Tem algo que eu percebi nos últimos tempos que é uma demanda do meu cliente? De repente eu tô com uma dificuldade muito grande de conquistar cliente. Será que não tem um serviço de menor valor que eu posso oferecer? Não tem um outro serviço que está tendo mais demanda, mais procura que eu possa incluir e lançar? E eu consigo lançar isso quando? Eu consigo lançar em janeiro? Eu consigo lançar em março? Eu consigo lançar em abril? Não, ou não, eu não tenho só um. Eu tenho vários. De repente eu tenho serviços até demais. E aí o meu objetivo lá atrás, a minha primeira definição, o meu objetivo era conquistar mais clientes porque eu tô com uma agenda muito ociosa. Quais desses serviços que eu tenho aqui no meu portfólio são os melhores, que me ajudam a conquistar mais facilmente novos clientes? Aí são esses serviços que eu vou escolher para dar foco. Ou não, o meu objetivo era aumentar a minha lucratividade. Então, quais desses meus serviços têm uma margem maior de lucro, demandam menos da minha carga horária, para que eu possa vender mais e aumentar a minha lucratividade sem necessariamente depender de um volume tão grande de cliente? Essa análise é muito importante que ela seja feita. Aí vocês podem estar se perguntando, Elisa, eu tenho que escolher só um serviço? Ou só um ou dois? Não, porque eu tenho vários. Não necessariamente. Você pode escolher serviços de acordo com os meses. Então, você pode escolher um serviço que vende mais fácil e que você vai dar foco em janeiro. Você pode escolher outros 2 que você vai trabalhar mais fortemente em fevereiro. Outros que funcionam muito bem para vender em junho, julho, quando está começando a esfriar. Então, a gente olha para o nosso portfólio, olha para as metas que a gente definiu e a gente pega os nossos serviços e assim, ok, é isso aqui que eu vou dar foco em cada um dos meses. Eu estou montando um grande mapa, e você consegue fazer isso com planner, você consegue fazer isso com o calendário do Google, você consegue fazer isso no papel e numa caneta, você consegue fazer isso de várias formas. É mapear os meses, entender qual é o meu faturamento para cada mês e entender qual serviço funciona melhor em cada mês. Então, esse mapeamento todo é extremamente importante. Junto com isso, qual é a outra análise que eu preciso fazer olhando para o ano todo? Quais são as oportunidades comerciais que eu tenho?
Quais são os ganchos comerciais que eu tenho? Porque em cada mês a gente tem datas comerciais bem tradicionais, super conhecidas, e aí de acordo com a área que você trabalha, tem datas comerciais que vão ser mais favoráveis para você e tem datas comerciais que vão ser menos favoráveis. Se você não mapeia isso ao longo do ano, o que acontece? Chega uma semana antes daquela data comercial e você não tem uma promoção, você não tem uma ação, você não tem nada planejado, nada organizado para aproveitar aquilo. Então, um exemplo que eu dei na aula de segunda foi o seguinte, né? Se eu olho para janeiro e fevereiro é um mês maravilhoso para contadores. Por quê? Eles têm todo o apelo de um serviço que é o do imposto de renda, que eles podem começar a trabalhar com os clientes deles, inclusive oferecendo uma condição melhor, uma condição mais facilitada para quem escolhe fazer em janeiro, que é quando eles têm menos demanda. Lá, quando está mais perto de março, se eu não me engano, que é o final do prazo, eles podem aumentar o valor, porque lá todo mundo vai ser obrigado a fazer. E tem outras áreas, como quem vende treinamento, por exemplo, que janeiro não é um mês bom. Não é um mês interessante. Quem trabalha com processo de desenvolvimento, por exemplo, janeiro e fevereiro são meses infinitamente melhores para vender mentoria do que para vender curso. São meses muito bons para vender produtos de maior valor, porque as pessoas estão mais determinadas. Agora vai, agora eu vou fazer. Do que depois quando chega março e abril. Então, quem vende, entrou alguém aqui antes que acho que vendia Natura, né? Quem vende Natura tem a questão de Dia das Mães, tem a questão da Páscoa, mas aí vai deixar para fazer ação promocional só lá na Páscoa e no Dia das Mães? Não. Quem vende Natura, por exemplo, tem lá hidratante corporal. Pode fazer todo em vez de pegar a linha toda e só falar que vende produtos da Natura, pode fazer um trabalho muito forte em janeiro, que é verãozão, fevereiro, que tá todo mundo na praia e na piscina, e selecionar os produtos que vai trabalhar. Vai falar sobre hidratação da pele, vai falar sobre o cuidado com o cabelo, vai falar sobre os riscos de se expor. Então, você olha para o teu portfólio e você mapeia ao longo dos meses quais são os serviços que você vai dar foco e quais são os ganchos comerciais que você pode usar. Então, além das datas comerciais, eu posso criar outros ganchos, como esse. Janeiro e fevereiro não tem nenhuma data comercial, mas de acordo com o que você vende, você usa o gatilho. Por exemplo, quando eu vou vender em janeiro, qual é o gatilho que eu uso? Tem data comercial? Não, não tem. Mas eu uso justamente o argumento do início do ano, que agora é a hora de montar o teu planejamento. Agora é a hora de você mergulhar de cabeça para que, se você quiser ter um faturamento diferente, quiser ter resultados diferentes com marketing digital, agora é a hora. Isso é uma data comercial? Não, mas é um gatilho. E o que eu faço quando eu planejo os meus produtos? Eu olho para o ano e eu entendo quais argumentos eu posso aproveitar em cada mês. E cada um de vocês, de acordo com a sua área de atuação, vão ter argumentos diferentes. Então a gente está falando de janeiro. Janeiro o contador vai falar do imposto de renda. Eu vou falar de iniciar o ano com foco total, senão você não vai atingir suas metas, porque o ano passa assim. E a pessoa que vende Natura vai falar de hidratação para a pele. Conseguem entender a importância de eu olhar para o ano e mapear cada um dos meses o que eu posso utilizar? Preciso ter ação promocional, preciso ter gatilhos e argumentos para todos os meses? Não obrigatoriamente, mas é interessante. É interessante. E você faz isso de acordo com aquilo que você vende, com a realidade do teu público. Então você monta esse grande mapa. Depois que eu monto esse grande mapa, que eu mapeei o ano todo, o que é? Você pode mapear ou o ano todo, ou pelo menos o primeiro semestre. Mapeie os primeiros 6 meses, porque a gente acha, não, vou deixar para pensar mês que vem, vou deixar para pensar no outro mês. O que acontece se você não faz esse mapeamento de forma mais ampla? Você pode repetir gatilhos, você pode não necessariamente encaixar o melhor serviço no melhor período. Então, se hoje você tirar umas 2 horas para fazer essa análise, você consegue dar uma organizada.
Então, defini minhas metas, escolhi os meus serviços e tô mapeando isso, só sinalizando ao longo dos meses. O que eu posso usar de mais ênfase? O que eu posso trabalhar melhor? A partir desse momento que eu tenho o mapa do ano, o que você vai fazer a cada início de mês? Então, o ideal é que em janeiro eu faça o de dezembro, o de fevereiro. Em fevereiro eu faço o de março. O que eu faço? Eu vou pegar e vou olhar, ok, eu defini que fevereiro eu vou focar nesse serviço, eu defini que fevereiro essa é minha meta, e eu defini que fevereiro eu tenho esse gatilho aqui para utilizar, esse argumento aqui de vendas para utilizar, ou essa data promocional aqui para aproveitar. Quando eu vou mapear fevereiro, aí sim eu entro no detalhamento e eu vou entender. Eu vou fazer essa oferta uma vez na semana, toda semana ao longo do mês de fevereiro eu vou fazer sempre essa oferta aqui. Ou, eu tenho 2 serviços para trabalhar em fevereiro, então eu vou fazer esse aqui na primeira quinzena, que é melhor, que é mais adequado, e esse aqui na segunda quinzena. E aí eu vou criar a oferta de tal a tal período. Eu vou usar o bônus X ou o bônus Y, ou eu vou usar o desconto X ou o desconto Z de tal a tal período. Eu mapeio as datas. É um desdobramento daquele mapa grandão do ano. Então vocês conseguem entender que eu não preciso fazer tudo numa cacetada só? Num primeiro momento eu olho o macro do ano, de acordo com as minhas metas, e defino a minha estratégia. No segundo momento eu pego o próximo mês e mapeio e defino as datas. Eu desço um pouquinho mais no operacional. E aí, semana a semana, e óbvio, daqui a pouco você consegue fazer isso a cada 15 dias, fazer isso 15 dias para frente, mas se não, a cada semana, você escolhe um dia da semana e você naquele dia constrói todos os materiais da semana seguinte. Você escolhe um único dia, você te concentra naquilo. Né? Você vai conseguir separar melhor ali os posts, você vai conseguir pensar melhor nos stories, você já vai ter clareza do serviço, já vai ter clareza da meta. Então você escolhe um dia, te concentra e faz esses materiais. Todos eles, programa já para a semana seguinte e vai fazendo a manutenção. Quando você faz isso semanalmente, qual é o ganho? Você consegue avaliar da semana anterior o que funcionou melhor, o que não funcionou. Você consegue te concentrar e fazer tudo de uma vez só, que você ganha tempo. Se você deixa para fazer as coisas no dia, você acaba dispersando e precisando de muito mais tempo para fazer um post, que muitas vezes você ia conseguir fazer todos eles. Então a gente sai do macro, vem do ano, vem para o mês e vem para a semana. E assim você consegue trabalhar. E quando lá atrás, você definiu a tua estratégia, que foi um dos primeiros itens que eu falei, e você começa a repetir essa estratégia todos os meses, você vai ficando cada vez melhor em executar aquela estratégia. E a coisa vai ficando cada vez mais simples. E você está fazendo cada uma das tuas ações tendo entendimento de qual é o objetivo dela. Quando você tem um entendimento do objetivo, você consegue avaliar se aquilo ali funcionou ou não. Então, além de você fazer mais facilmente, você começa a entender o que está funcionando e o que não está. Você começa a entender o que você pode repetir e o que você não deve repetir. Por isso que é tão importante a gente ter um planejamento. Tá claro até aqui, minha gente? Todo mundo entendeu? Enquanto eu tomo uma aguinha, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí pra mim, por favor. Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas de vocês, hein? Aproveitem esse momento. Então, isso, se vocês organizarem as ações dessa forma, vocês vão ganhar tempo e vão ter melhores resultados. Agora tem um detalhe importante. O nosso planejamento, o nosso plano de marketing e vendas, ele é um norteador. Ele não é um ditador de regra. Ele não é fixo. Porque eu fiz assim, ele vai ter que ser assim pro resto da vida. Não. Eu tenho um norte de onde eu quero chegar.
eu tenho um norte do que eu preciso fazer. Mas daqui a pouco, eu tô ali rodando os 3 primeiros meses e eu percebo que tem um serviço que vende com muito mais facilidade. Ou eu percebo uma nova demanda que tá surgindo que eu não tinha me dado conta ainda. Eu posso e devo revisar o meu planejamento. Então, o planejamento, ele não é rígido. Ele te norteia, ele te mostra aonde você quer chegar, ele te ajuda a definir o caminho para chegar. Mas se você não parar e analisar e não entender esses momentos, você não vai conseguir potencializar os seus resultados. Ficou claro, Lilian? Ah, que bom, que bom. Só a Lilian tá participando, né? Ninguém me fala mais nada se tá claro ou não. Ninguém tem... Todo mundo aqui já montou seu planejamento, minha gente? Ninguém tem mais dúvidas de como montar? Tá tudo certinho? Então vamos só recapitular. Primeiro passo, definir os meus objetivos. Quais são os meus principais objetivos com o meu plano de marketing e vendas para esse ano? Né? É novos clientes, é lucro, é vender mais para quem já é cliente? Quais são os objetivos? Depois dos objetivos, eu defino a minha estratégia. Qual estratégia funciona melhor para mim nesse momento? Quais as ações dentro da minha estratégia têm o objetivo de conquistar novos clientes? Quais as ações dentro da minha estratégia têm o objetivo de conquistar a confiança do meu público? E quais as ações dentro da minha estratégia eu vou fazer para vender? Você tem que ter esse entendimento. Tem que ter esse entendimento. Defino as minhas metas. Meta do ano. Vou segmentando essas metas ao longo do mês, entendendo a coerência de cada mês, seja pela possibilidade de negócio ou pela crescente que eu vou ter ao longo de cada mês, e não metas lineares. Olho para os meus serviços e entendo qual serviço é mais adequado de focar em cada mês, se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ser 4. Né? Qual eu vou dar prioridade de acordo com o meu objetivo e de acordo com as minhas metas. A partir daí, olho as ações promocionais. Quais são as oportunidades promocionais que eu tenho em cada mês? Ou quais são os ganchos, os argumentos comerciais que eu posso utilizar em cada mês para vender o meu serviço? Mapeio o ano todo, ou pelo menos 6 meses. No início de cada mês, eu venho e desdobro definindo datas. E a cada semana, eu vou construindo os materiais. Esse é o processo. Estamos entendidos? Faz sentido para vocês esse processo? Me digam aí se ele é coerente, se faz sentido para vocês. E fica aqui o convite, né? Um convite para quem não quer só desenhar esse planejamento, mas quer executar esse planejamento da forma correta. Quiser minha ajuda também até mesmo para desenhar o melhor planejamento, definir a melhor estratégia, definir os melhores argumentos. Né? Quer ter suporte e orientação, inclusive para ter segurança de que está fazendo a coisa certa, de que está fazendo os materiais certos. Fica o convite para vocês entrarem na comunidade Marketing Pro. A comunidade Marketing Pro é um processo de orientação e acompanhamento, é um programa de mentoria em grupo, mas com as orientações individuais. Então, cada pessoa que está lá dentro recebe uma orientação específica de qual a estratégia, qual é o primeiro passo, conta com o meu olhar para validar se os materiais estão adequados ou não. E quem tiver interesse em fazer parte da comunidade, quem está aí cansado de remar sozinho e quer vir fazer parte de um grupo onde tem orientação de verdade, né? Porque eu sei, gente, da realidade. Né? Muitas vezes, assim, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu já fiz vários cursos, mas quando chega na hora de executar, quando chega na hora de adequar para a realidade de vocês, de adequar para o negócio de vocês, dá aquela travada. Ou vocês vão analisar e tipo, caraca, eu tô fazendo, mas não tá funcionando. O que não tá funcionando? Então, quem quiser contar com esse tipo de apoio, a comunidade tá com as inscrições abertas. Como eu falei antes, janeiro é o melhor mês para você tomar essa decisão. Para você já começar o ano realmente de maneira focada naquilo que você precisa fazer e naquilo que é viável você fazer hoje. Porque não adianta você querer fazer uma coisa mirabolante
se você não tem os recursos, não tem habilidade. Então a gente precisa desenhar estratégias que sejam adequadas para a realidade de cada um. E é isso que eu faço dentro da comunidade, além de pegar na mão de vocês, né, e orientar na execução correta. Para vocês receberem todos os detalhes da comunidade, conferir ali como funciona, é só digitar aqui nos comentários Pro500, que eu vou enviar todos esses detalhes para vocês. Vocês podem conferir, depois pode me chamar no direct, que eu tiro todas as dúvidas de vocês. No mais, minha gente, eu desejo aí um 2024 maravilhoso para todo mundo. Fica o compromisso esse ano de novo, de toda quarta-feira, 19h09. A gente tá se encontrando aqui para falar sobre estratégias de marketing digital. Além de trazer conteúdo, é um espaço que eu abro também para que vocês possam vir tirar as dúvidas de vocês, porque o meu compromisso é trazer ações simples, palpáveis e principalmente que vocês consigam sair daqui e comecem a aplicar todo esse conhecimento. Certo, minha gente? No mais, um beijão e um ótimo restinho de semana para todo mundo. Tchau!